Olá! Já pararam para pensar o que exatamente transforma uma região numa potência de inovação? Pois é, hoje a gente vai usar o Paraná como nosso estudo de caso para entender a dinâmica desse ecossistema vibrante e, claro, os desafios para navegar nele. Olha só nosso roteiro de hoje. A gente começa entendendo o que é um ecossistema de inovação, depois vamos conhecer os jogadores e o plano de jogo do Paraná. Aí a gente entra no ponto-chave, o desafio do financiamento. E para fechar, vamos descobrir qual é o segredo para o sucesso nesse meio. Então vamos lá. Para começar, a gente precisa alinhar os ponteiros e entender o que de fato é um ecossistema de inovação. Pode parecer uma pergunta simples, né? Mas a resposta, olha, vai muito além de só um monte de empresa de tecnologia junto num mesmo lugar. A palavra-chave aqui é conexão. E aqui está a definição que mata a charada. Pensa numa rede, uma rede viva mesmo, sabe? Onde o governo, as universidades, as empresas e a sociedade não estão só lado a lado, eles dependem um do outro. Inovação não acontece no vácuo isolada. Ela nasce exatamente aí, nesse bate-bola constante, nessa colaboração entre todo mundo. E o mais legal é ver como a mentalidade mudou. A gente está deixando para trás aquele modelo antigo, linear, sabe? Aquela coisa de pesquisa, depois desenvolvimento, depois produção. Hoje a parada é outra. O modelo é sistêmico. É uma rede onde todo mundo conversa com todo mundo o tempo inteiro, gerando feedback e acelerando tudo de um jeito muito mais rápido e orgânico. Beleza, agora que a gente já entendeu o conceito, vamos botar nome nos bois. Quem são os protagonistas e qual é o plano de jogo lá no Paraná? A espinha dorsal de tudo isso é um modelo bem famoso chamado hélice-tríplice. A ideia é simples, mas poderosa. A interação sem parar entre esses três grandes pilares, universidades, empresas e governo, funciona como o verdadeiro motor que faz a inovação girar e acontecer. Mas, claro, a teoria é uma coisa. Na prática, no dia a dia, quem são as instituições que realmente fazem a roda girar? E olha só quem aparece. A gente tem um ambiente super rico com universidades de peso como a UFPR e a UTFPR, parques tecnológicos e startups borbulhando, mas a pesquisa aponta para um ator que é fundamental nisso tudo, o Sebrae. Pensa nele como grande maestro, a peça que conecta e costura todo mundo junto. Tá, mas com tanta gente envolvida, como é que se organiza essa rede toda? Para a coisa não virar uma bagunça e realmente acelerar a inovação, o governo do Paraná criou um plano diretor, uma estratégia formal chamada Separtec. E se liga na ambição do plano. A meta não é brincadeira. Colocar o Paraná no pódio dos 3 estados mais inovadores do Brasil até 2037. Isso aqui mostra que o compromisso do estado com a inovação é sério, é para valer. Agora a gente chega no coração da nossa análise, o ponto que muitas vezes define o sucesso ou o fracasso, o financiamento. Porque, toda grande ideia precisa de combustível para sair do papel. Basicamente, o governo tem 3 grandes jeitos de botar dinheiro na roda da inovação. Tem a grana não reembolsável, que é o famoso a fundo perdido, tem os financiamentos, que são empréstimos com condições bem mais amigáveis, e tem o apoio ao venture capital, que é para turbinar os investimentos em empresas com aquele potencial de explodir no mercado. E é aqui que a história ganha um pouco de drama. Porque o dinheiro existe, as oportunidades estão lá. Mas para muita gente, principalmente para as pequenas e médias empresas, chegar até essa grana parece uma verdadeira corrida de obstáculos. Esse quadro aqui mostra bem essa faca de 2 gumes. De um lado, existem os incentivos. Tem verba separada, a empresa precisa entrar com menos dinheiro, parece ótimo. Mas aí do outro lado vem os obstáculos. A empresa depende de uma universidade só para conseguir propor o projeto. Muitas vezes não tem gente dentro de casa para tocar a coisa. Precisa contratar consultoria para entender a papelada e o pior, se o projeto é negado, muitas vezes nem fica sabendo por quê. É frustrante. E essa fala de um empresário que conseguiu dinheiro diz tudo. Ele fala que o diferencial é justamente fazer parcerias com as universidades. Ou seja, o segredo não é só ter uma ideia genial. É estar plugado no ecossistema, é ter as conexões certas, e esse é o ingrediente que para muita empresa está faltando na receita. Isso aqui deixa escancarada uma lacuna, uma falha no sistema. Tem dinheiro de um lado querendo ser investido e empresas com ótimas ideias do outro precisando de dinheiro. Mas a ponte que liga esses dois lados é, digamos, bem frágil e cheia de buracos. E é exatamente nessa brecha que surge uma oportunidade gigante para quem sabe como construir essa ponte. O que nos leva à nossa parte final.
Se existe essa lacuna, como é que a gente preenche? Como se constrói essa ponte para o sucesso? O caminho, no fundo, passa por 3 etapas essenciais. Primeiro, entender o mapa do ecossistema, saber quem é quem. Segundo, se conectar com as pessoas certas, principalmente com as universidades, como a gente viu. E terceiro, dominar o processo. Isso vai desde escrever uma proposta matadora até saber como prestar contas depois. E vamos ser sinceros, para uma empresa que está focada no seu próprio negócio, em inovar, fazer tudo isso sozinho, é quase uma missão impossível. A complexidade de tudo, os detalhes técnicos, a necessidade de ter os contatos certos, tudo isso só reforça o valor de ter um guia especializado, alguém que conheça o caminho das pedras e possa guiar a empresa nesse verdadeiro labirinto. E para a gente fechar, fica a reflexão. Ter uma grande ideia é só o começo. A pergunta de ouro é: essa inovação está de fato conectada ao ecossistema? Porque no final do dia, a questão não é só o que inovar, mas sim com quem e como fazer essa inovação acontecer. Pense nisso. Até a próxima!